Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, hoje eu vou fazer uma coisa completamente diferente. Hoje não vai ser uma aula. Hoje eu quero esclarecer alguns pontos, né? Esse canal começou a ter visibilidade depois que eu mostrei para vocês que de 2014 a 2024, né? Opa, 2024, né? Se você tivesse deixado dinheiro no CDI durante esses 10 anos, você teria ganho em dólares 4%. Né? E aí começou a vir muita gente sobre os juros. Jogar fora essa caneta. O juros real negativo. Né? Sim, aqui, na verdade, não foi negativo, porque foi 4%, mas, de fato, o CDI em reais foi decepcionante. Mas vocês devem ter visto aí pela thumbnail e pelo título, que, na verdade, eu não vou falar de CDI, eu não vou falar de Selic, eu não vou falar de real, eu vou falar de Bitcoin. Na verdade, eu vou falar sobre o maximalismo. O maximalismo. Né? Em cima da ideia do juros real negativo. Bem, quem popularizou a ideia do juros real negativo no Brasil foi o nosso querido Renato Moedo. Né? Aqui eu não vou tecer nenhuma crítica a ele, mas a ideia que ele propaga. Não a ideia que ele propaga. Eu vou dar um contraponto, na verdade, que a coisa é o seguinte. Tem um alarde aí de que o juros real negativo é o grande engodo, é a grande mentira, é o escândalo do século. Inclusive, eu estava no X e uma pessoa falou, eu estava colocando ali, falou, na mesma discussão que o Renato Amoedo, não o meu amigo Renato, né, mas o Renato Amoedo, conhecido como Renato 38, né? Eu não gosto de chamar as pessoas por apelido, mesmo que elas se mostrem assim. Muito bem. O Renato Amoedo, ele me respondeu no Twitter e veio um outro camarada e respondeu o que eu respondi, né? E eu tinha dito, perguntado, olha, Renato, por que M2, né? E aí veio o camarada e falou assim, deixa ele no caso eu, descobrir que o sistema financeiro é baseado em dívida. Sim, evidentemente que é. Eu fiz faculdade de economia. Pior, eu não só fiz faculdade de economia, eu venho de uma família de comerciantes. Eu sei que o sistema financeiro é baseado em crédito. Tá? Outra, eu venho de uma família de comerciantes. Eu sei que o comércio cria crédito mesmo sem banco. Tá? Muito bem. Gente, e qual o problema? Não, porque, Léo, ninguém nunca vai acumular. Essa caneta que vocês não conseguem ver, né? Ninguém nunca vai acumular. Porque você trabalha e vem a inflação. E te tira tudo porque não existe investimento. Não existe investimento. Essa frase eu tirei literal de muitos podcasts que eu assisti desse pessoal maximalista. Porque todo investimento tem juros real negativo. Primeiro de tudo, investimento não paga juros. Então já tá errado. Essa frase tá errada no conceito. Léo, mas você está sendo muito tecnicista. Não, não tô. Porque o problema é o seguinte. O problema é o seguinte, gente. Um problema simples. Se você pegar um caramba de um elefante, tá? E você quiser correr uma maratona com um elefante, o elefante deve conseguir fazer 42 quilômetros de uma maratona, 42 alguma coisa, ele deve conseguir. Andar ele deve conseguir. Mas ele não vai fazer na mesma velocidade que uma pessoa. Não, Léo, mas ele consegue correr no começo, tal. Tá, mas o elefante não tem capacidade de correr 42 quilômetros durante 4 horas. Ou pode ser que eu peguei um exemplo infeliz, mas eu tenho quase certeza. Certo? Ou se você pegar o elefante e quiser que ele voe, ele não vai voar. Agora eu te faço uma pergunta: o problema é do elefante? O problema é seu que quer que um elefante voe? Não, o sistema financeiro é uma fraude, porque, né, que muita gente chegou nesse canal por causa disso também, né? Muita gente chegou nesse canal por causa disso, né? Que o CDI, né? Ou que a renda fixa é perda fixa. Não, meu amigo, calma, não criemos pânico, certo? O negócio é o seguinte: qual é o intuito do meu canal? É divulgação científica, tá? Por quê? Porque vocês não fazem a mínima ideia do que vocês estão falando. Vocês não fazem a mínima ideia do que vocês estão tratando. E muitos de vocês que são ricos investidores, vocês não fazem a mínima ideia no que estão investindo. É por isso que acontece aí de vocês ficarem reclamando de assessor de investimento. É por isso que vocês ficam reclamando de empresa de investimento. Evidentemente, tem muitos abusos por culpa dessas empresas. Tem muitos abusos por culpa de alguns maus assessores, porque em todas as profissões tem pessoas. Isso parece meio isenção de responsabilidade, mas é verdade. Qualquer lugar tem gente ruim,
certo? Em qualquer lugar tem gente muito... Não todo lugar, mas normalmente a média as pessoas são melhores. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que leu Santo Agostinho, certo? O que move o mundo é o amor, não é o material. Tá? Muito bem. Veja, se você acha que você vai ficar rico com renda fixa ou com qualquer investimento do mercado financeiro, as suas expectativas estão muito altas. E quando você perceber que você não conseguiu, você vai começar to blame, você vai começar a falar mal da renda fixa. Você vai começar a falar mal do mercado financeiro. Você vai começar a falar mal do sistema. Mas peraí. A culpa é do sistema ou as suas expectativas estavam mais altas que a realidade? A culpa é do sistema ou você ouviu um chaveco e você acreditou? Meu amigo, vocês se entopem de frases motivacionais liberais, né? Não existe almoço grátis, there's no such thing as free lunch. Então, meu amigo, veja, é por isso que vocês caem em golpe, caem em pirâmide e o caramba. Veja, muito bem, o negócio é o seguinte, o mundo é difícil. Alguém tem que produzir. Produção tem risco. Risco do quê, Léo? Acidentes, segurança pública e um número de tipo de coisa, acaso. Não existe nada mais randômico do que engenharia. Às vezes você faz tudo certo e dá errado. Alguém tem que produzir. E existe risco. E só trabalha quem come, como diria o apóstolo. Não, só come quem trabalha, perdão. Só come quem trabalha, como diria o apóstolo. Para você ter dinheiro, o que é dinheiro? Dinheiro é meio de troca, que é o chamado poder de compra. Para tê-lo, você precisa do quê? Trabalhar. Léo, por quê? As religiões abraâmicas dizem que é porque quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, foi uma das condenações de Deus. É isso. As religiões abraâmicas dizem isso, certo? O marxismo, né, o comunismo, o marxismo, a escola marxista, diz que é o seguinte, que é a superestrutura do capital se impondo sobre o homem, tá? Que também é um exemplo mitológico. E todas as religiões têm alguma explicação. A mitologia dizia que era o fardo dos homens junto aos deuses, né? Depois que... Qual que foi o titã que roubou o fogo? Esqueci. Inclusive, esse titã tá por aqui. Tá numa montanha da Geórgia, né, segundo a mitologia grega. Mas enfim. Você tem o fardo do seu trabalho. Comerás pelo suor do seu rosto. Léo, você está pregando... Não! Veja, isso é um símbolo, uma frase religiosa, evidentemente, mas que é a realidade. Isso é metafísica. Para um ser consumir energia, ele tem que produzir energia de uma determinada forma. Né? As plantas crescem, né? Se mantêm pela luz do sol, tal, mas elas crescem. Elas devem crescer para absorver. Os animais devem caçar. O gado deve sair andando. Não tem gado na natureza, né? Gado é uma invenção humana, mas vocês entenderam. O ser humano deve trabalhar. Léo, você quer que as pessoas trabalhem até 70, 60 anos? Não, veja bem. Coisa muito interessante. Como é que foi feito o mundo moderno? Como é que foi feito o mundo até o mundo moderno, certo? Você tinha uma família multinuclear, você tinha 15 nascimentos, vamos supor, e sobravam 6. Desses 6, normalmente uma menina ficava em casa e ela cuidava dos pais. Daí que vem a ideia da tia solteirona, tá? E como era a previdência social antes do mundo moderno, antes da Primeira Guerra Mundial, né? Tenha tantos quantos filhos você puder, na esperança que algum cuide de você. Sempre foi assim, na época que você fique velho. Sempre foi assim. Deixa eu falar uma outra coisa para vocês. Não existe segurança. Não, porque, Léo, o juros real negativo. Nada que eu trabalhar, eu vou poder acumular. Primeiro, quem paga juros o que paga juros é capital. Tá? É capital, dinheiro, né? Quem paga juros é um capital que você empresta, que é emprestado ao mercado financeiro, e o seu dinheiro, a sua poupança, recebe juros, ou I, né, em inglês, recebe juros, e aí você tem o seu montante, que é igual ao seu capital inicial, mais a taxa de juros, né? 1 mais I. Não, vezes sua taxa de juros, 1 mais I, elevado ao tempo que você deixar. O que vocês dizem que é o juros real negativo? De que a inflação corrói os juros. E aí vocês falam essa besteira de que inflação é aumento da base monetária. Não é. E tem um erro crasso de lógica nisso aí. E outra, leiam Ação Humana de Mises, que ele diz o seguinte: inflação é o aumento da base monetária, contanto que seja maior do que
do que a demanda por dinheiro. Portanto, não haverá inflação se o aumento da base monetária, se M, aumentar, se o delta M for igual ao delta demanda por dinheiro. Demanda por dinheiro, né? É igual a, se MV é igual a PY, né? Demanda por dinheiro é igual a P sobre Y dividido por velocidade de circulação da moeda. É o que eu estou falando desde sempre. Demanda por dinheiro é PY dividido por V, né? Que é o nível de preços vezes o PIB dividido pela velocidade de circulação da moeda. Ou seja, Mises disse no livro Ação Humana de que inflação não é o aumento da base monetária caso o aumento da base monetária for igual a PY. Então, a afirmação que inflação é aumento da base monetária, nós podemos chamar de afirmação A, certo? Então, nós temos que inflação é igual ao aumento da base monetária, nós podemos dizer que A igual a B. Contanto que C não exista. O que é C? C é a demanda por moeda, né? O caso da ação. Então, se C existir, eu não tenho A igual a B. Isso aqui está errado, logicamente. Então, essa igualdade está errada. Inflação não é igual ao aumento da base monetária, segundo uma descrição matemático-lógica de Mises. Inflação é, no máximo, uma função da base monetária. Do aumento da base monetária. É uma função. Contanto que haja isso aqui. E qual é o nome disso aqui, Léo? TQM, Teoria Quantitativa da Moeda, gente. MV igual a PY. Leiam Mises. Leiam o que vocês estão falando que ele fala. Leiam, vão lá ler. Leiam Hayek, leiam Mises, certo? Não fiquem nessa besteira, não, porque a escola austríaca... Veja, a escola austríaca não é uma pessoa. A escola austríaca não é um ente de razão. A escola austríaca é composta de gente. De pessoas muito boas e de pessoas que não valem o papel que está escrito. Leiam o que Mises disse sobre inflação. Leiam o que Hayek disse sobre inflação. Hayek chamou a inflação de custos. Tem artigo aqui, meu amigo Renato fez um vídeo, tem aí no canal para membros. Então, esse negócio de juros real negativo, não, porque tadinho de mim. Veja, olha, coitado de mim. Vou até chorar. Eu sou um ser humano, certo? Eu trabalho a vida inteira e eu não posso acumular o meu rico dinheirinho para que eu pare de trabalhar. Mas, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Aposentadoria. Chegar bem perto do microfone aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês. Aposentadoria é coisa de moeda fiat. Ouviram? Aposentadoria é coisa de moeda fiat. Por quê? Como o Estado pode pagar aposentadoria se ele não puder aumentar a base monetária? Aposentadoria é coisa de moeda fiat. A aposentadoria nunca existiu antes da Primeira Guerra Mundial. A aposentadoria começou como uma pensão paga pelos exércitos aliados na Primeira Guerra Mundial e também os derrotados ali na Entente e na Aliança. Eu não sei o nome da Primeira Guerra Mundial muito bem. Muito bem. Isso é coisa de moeda fiat. Por quê? Porque quem você acha que você é? Só porque você tem dinheiro, você pode parar de trabalhar. Não, Léo, mas sempre foi assim, porque veja, os nobres medievais, eles tinham muito dinheiro, eles não tinham dinheiro, eles tinham terra. E os camponeses trabalhavam na terra e pagavam a renda da terra, que nós chamamos hoje de impostos, mas nada menos é do que era arrendamento. Os senhores de terra, leiam Davi Ricardo, inclusive, tá? Os senhores de terra tinham... Os senhores de terra, né, os landlords, ganhavam arrendamento. Quando vocês falam, não, juros real negativo, primeiro, quando no livro, inclusive, do Renato Amoedo, ele fala assim, juros real negativo, e ele cita exemplos da Bolsa de Valores, inclusive. Peraí. Bolsa de Valores é investimento. Investimento não paga juros. Investimento paga lucro, gente. Que lucro? O lucro da empresa que você investiu, que você vira acionista, investimento via Bolsa de Valores, comprando ações, perdão. Né? As ações pagam o lucro das empresas, que você sendo acionista, você ganha um negócio chamado dividendo. Então os investimentos pagam o lucro da empresa, que você ganha como dividendo.
ou o ganho de capital, quando você compra e vende ação. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês, muito simples. Muito simples. Isso aqui é economia real. Via mercado financeiro, isso aqui é economia real. Deixa eu fazer uma outra pergunta pra vocês. De todas as famílias que pagaram a industrialização da Inglaterra, de todas as famílias que pagaram a empresa das grandes navegações, né, que compraram ações da Companhia das Índias Ocidentais, Orientais, Marcianas, não importa. Veja, quantas famílias continuam milionárias? Léo, as grandes famílias europeias. Mas deixa eu contar outra coisa pra vocês. Pra você nascer, você precisou da sua mamãe e do seu papai. Certo? Ou, hoje, né, não importa. Biologicamente, você precisou de material genético de uma mamãe e de um papai biológico, certo? Não me importa o social, não quero entrar nessa briga agora. Certo? Muito bem. Só que a sua mamãe e seu papai, cada um também precisou. Agora vou começar só a colocar verde e preto, tá? Cada um precisou, né, de uma mamãe e de um papai. Cada um. Chega uma hora, gente, que não tem gente o suficiente. Toda a população europeia descende das famílias reais do Renascimento, que estavam nas casas reais do Renascimento. Por quê? Por causa da peste negra. A população europeia diminuiu tanto que aquelas famílias depois começou. Não, porque você tem um primo. Você tem o primo do rei da Inglaterra. Mas por quê? Porque você tem o rei da Inglaterra, que ele teve uma filha, essa filha casou com não sei outro, não sei outro. Na quarta, quinta geração já é plebe. Léo, o que você está querendo dizer? A riqueza se dilui. A riqueza se dilui com o aumento da população e dos descendentes. Sistema de herança, casamento, esse tipo de coisa. Então esse negócio de que, não, eu tenho que acumular meus bitcoins porque a minha família, ninguém, se eles não... Calma, gente, que é isso? Memento mori. Você vai morrer. Todo mundo vai. Para com isso, gente. O dinheiro não é tão importante assim. Não, Léo, mas eu preciso de uma reserva. Beleza, tenha. Compra os bitcoins aí. Pode comprar. Quiser me dar uns também, beleza. Léo, por que você não compra? Porque agora eu acho que faz mais sentido gastar em outras coisas. Por exemplo, tomar um refrigerante. Léo, mas isso é inconsequência. Por quê? Por que inconsequência? Eu vou te pedir dinheiro amanhã. Inclusive, falando em pedir dinheiro, curtam, inscrevam-se, tornem-se membros, certo? Deu valeu demais ao hype. E eu vou deixar um livro muito bom aqui na descrição para vocês comprarem pelo nosso link de afiliado da Amazon. Comprando por esse link, vocês ajudam a manutenção do canal. E vocês podem, com certeza, dar um dinheirinho que quem sabe amanhã eu pare de comprar um chocolate e compre um Bitcoin, certo? É um livro do Milton Friedman que ele fala um pouco disso aí, que não do Bitcoin, evidentemente, né? Mas é capitalismo e liberdade. Ele mostra ali que é a livre empresa humana que faz a sociedade se desenvolver. É a livre empresa. Empresa é empreendimento. Tá? Meu amigo, você quer investir? Você quer... Né? Pare de pensar em juros real negativo. Deixa eu falar uma coisa pra você. O capital, quando você o empresta, ele é feito para perder valor. Por quê? Porque o capital, né, o dinheiro... Ah, Léo, mas ele tem que ser uma reserva de valor. Sim, ele tem que ser uma reserva de valor. Mas o dinheiro, ele é análogo a uma mercadoria. Como no vídeo sobre a origem do dinheiro, o dinheiro provavelmente nasceu do estoque de trigo. No vídeo que eu mostrei ontem, se eu não me engano, sobre a criação de crédito, né, que a moeda, que você tem a criação endógena de dinheiro. Veja, a empresa humana cria dinheiro. O aumento da produtividade vai gerar deflação, Léo, não é assim. Ele gera deflação de preços relativos, mas sua cesta de consumo também aumenta. Você também precisa de mais bens para se manter. Tá? Então você também precisa de mais dinheiro. Coisa importante. Porque o negócio é o seguinte, veja, se todo mundo tá parado, todo mundo tá parado. Então, você tem um equilíbrio. Se tem gente andando pra frente e você fica, você tá ficando pra trás, mesmo que você não vá pra trás. Essa ilusão de que matéria, que é o Bitcoin, o Bitcoin digital, mas é uma coisa material, não é etérea, no sentido de que não é um bem espiritual, certo? Não é material. Né? É o vil metal em código binário. De que isso vai salvar, vai mudar as relações humanas. Gente, calma aí. Vocês são comunistas? Vocês são marxistas? Calma, meus queridos ANCAPs, vocês são marxistas? Essa ideia, foi a primeira vez que eu vi esse pessoal maximalista falar. Eu tive essa ideia, sim, mas não tem por que eu comprar essa briga. O Daniel Miorin já falou isso muito bem num vídeo de 40 minutos, que ele fala o seguinte, essa visão, e o Daniel Miorin é anarcapitalista, hein? Essa visão de alguns maximalistas de que o Bitcoin mudará o comportamento
social. Gente, isso aqui é marxismo. Léo, como assim? Isso é materialismo histórico dialético, de que a estrutura do capital dita o comportamento do pobre peão de fábrica. Parem com isso, não existe nada mais forte do que a personalidade humana. Vocês são seres humanos, vocês são adultos, vocês são pessoas. Se vocês têm entre 16 e 40 anos, vocês não têm que pensar sobre juros real negativo. Vocês não têm que pensar de que eu vou guardar o meu dinheiro porque é o esforço do meu. Não, 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 não. O que agora eu não estou falando de economia, eu não estou utilizando, né, a minha querida carteirinha profissional para falar. Não, eu estou falando o seguinte: economia política, mais uma chamada, né, pra gente conversar. O seguinte, gente, calma, calma. Olha, é o seguinte. Vocês são homens adultos, vocês são mulheres adultas. Você vai acumular dinheiro. Acumular, acumular, acumular. E quando você, né? Isso aqui é a caveirinha pirata, é o que eu tentei. Quando acontecer isso aqui com você? E aí? Vai ficar pra quem? Vai ficar pra quem? Léo, não tenho que acumular? Não, acumule, você não sabe o dia de amanhã, faça da melhor forma que todo mundo fala. Só que o negócio é o seguinte: você tem que focar em acumular, principalmente Bitcoin. Você não tem que ficar achando, não, o mundo é ruim, certo? Eu sou Prometeus com meu fígado sendo comido por uma águia no alto da Geórgia, no Cáucaso. Não, eu sou Atlas segurando o firmamento. Não, você é apenas um homem ou uma mulher que descobriu que você é gente, que não existe paraíso na Terra, que não tem esse negócio de você comprar dinheiro e ficar milionário. Também, por quê? Por que eu chamo tanta atenção? Como eu falei no começo, é o seguinte, olha gente, calma aí, calma aí. Existe investimento e existe reserva de valor. Por que é importante falar as coisas para as pessoas? Por que é importante ser maçante? Porque depois a pessoa faz isso aqui achando que vai ficar milionário, ou faz isso aqui achando que não tem risco de capital, e quebra a cara. Depois ele fica com raiva do sistema inteiro. Então vamos tratar adultos como adultos e falar, ó, você quer reservar valor? Tem o risco do seu poder de compra não voltar. Por quê? Porque o mundo é assim. E você vai investir, tem o risco do seu capital não voltar. E mesmo se voltar, não pagar o poder de compra. E por que a gente investe? Porque nós, não é que normalmente, nós investimos na esperança de pagar o risco. De que a empresa tenha mais produtividade no futuro e isso me dê maiores lucros. Por que eu reservo valor? Porque às vezes é preferível eu perder poder de compra, mas eu tenho uma reserva para emergências. Eu reservei o equivalente a 100. Daqui uns 2, 3 anos eu tenho o equivalente a 75, mas não importa, a hora que eu precisar eu tenho 75. É por isso que é importante explicar as coisas para as pessoas. É por isso que é importante falar o seguinte, olha, você quer entrar em Bitcoin? Beleza. Mas saiba o seguinte, é quase impossível que esta porcaria se torne a moeda global. Por quê? Porque ela é deflacionária. E uma economia deflacionária vai contra a realidade. Léo, como assim vai? Léo, mas veja, como é que foi? Até veio um cara e falou assim, mas como é que foi feita a Revolução Industrial? Gente, não era... Calma, de onde você aprendeu que era padrão ouro? Calma, 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 padrão ouro de 1870, ele era pro comércio internacional. Não, mas é porque para você tirar dinheiro do banco, mas quem usava dinheiro no dia a dia, quem podia tomar crédito, não é assim. Quanto era comércio, quanto era subsistência, quanto isso não causou de problema nas cidades porque não havia dinheiro para todo mundo. Calma, também não é assim. Calma, calma, vocês não sabem o que vocês estão falando. Não é assim. E outra coisa, como é que você paga as aposentadorias com um sistema de base monetária fixa? Não, não tem que pagar. As pessoas se ferrem porque elas são cúmplices do sistema. Ainda bem que você não precisa de funcionário público, né? Calma, gente. Pô, vocês estão muito leninista, seus ANCAP. Não todos. Mas o pessoal maximalista que fala isso aqui, não, nós temos que destruir a economia porque uma coisa nova viverá. Caramba, Stalin, se nascesse hoje, ele seria maximalista, hein? Ah, quem não gosta de mim é Stalin. Não, mas, gente, estudem a mentalidade revolucionária. Calma. Vocês vão fazer o quê depois? Ainda bem que Robespierre não tá do lado de vocês, né? Não é assim. Não é assim. Ah, porque o juros, sim, o juros real negativo. As coisas desgastam. Existe. E mesmo se você tiver uma baita de uma empresa, se você tiver comprar um baita de um navio, fazer frete internacional, você tem a reposição do capital. Você precisa da taxa de reposição, que é um custo do capital. Você tem os rendimentos decrescentes do capital.
Você tem os riscos, a empresa. Você tem a destruição criativa. E a maior parte das empresas nunca mais são as mesmas quando o seu fundador morre, é substituído. Você tem a vida humana, você tem catástrofe, você tem guerra, tem um monte de coisa. É lógico que vai existir um negócio chamado juros real negativo. É lógico, é evidente. É evidente que a reserva de valor vai perder para o quê? Para a inflação. Aí eles falam, não, inflação não é IPCA. Mas quem disse que inflação é IPCA? Sabe, é esse o problema. É essa a função do canal. Fazer divulgação científica. Por que fazer essa divulgação científica? Porque vocês não pesquisam sobre o assunto. E se vão pesquisar em outliers totais. Não, mas nós temos Mises e Hayek. Mentira. Se vocês lessem Mises e Hayek, vocês saberiam disso aqui. Que para a escola austríaca, assim como para a escola monetarista, a inflação é função da base monetária. Não é o aumento da base monetária. Normalmente não é. Ai, mas e quando o governo imprime muito? Mas imprimir e colocar dinheiro em circulação é você fazer política fiscal com política monetária. Isso destrói o sistema de preços. Isso não é o aumento da base monetária. Isso é senhoriagem. Por que é importante você saber os termos? Porque é que nem o negócio do elefante. Ah, elefante não me serve de nada, porque ele não pode voar. Elefantes não foram feitos para voar. Se você compra um suplemento alimentar, um whey protein, essas porcarias que vocês tomam, se você compra isso aí, e não vou fazer academia, vou tomar isso aí, vou ficar, vou ser o bodybuilding, e você não vai na academia, a culpa é do suplemento ou é sua? Ou é sua? É tua, né, meu amigo? Você que é tonto. Então, quando você fala, não, olha, estão mentindo para nós, inflação não é IPCA, gente. Inflação é o delta P, é o aumento generalizado do nível de preços. O IPCA mede a inflação sobre a cesta de consumo. E o problema do IPCA é que ele é amplíssimo. Por que ele é amplo? Porque a sociedade brasileira, medida pelo índice Gini, a sociedade brasileira é a sociedade mais desigual do mundo. Ou pelo menos uma das três. Mundo, mas eu acho que das economias relevantes é do mundo, sim. Pode ter uma ou outra aí, mas das economias relevantes é a mais desigual do mundo, medida pelo índice Gini. Então o IPCA tem que ser enorme. Mas IPCA não é inflação. O IPCA dá a meta de inflação do Banco Central. Mas ninguém falou que IPCA é inflação. IPCA dá a meta de inflação. Inflação é o aumento da base monetária. Não é. É função da base monetária. Se outra coisa não acontecer. Estuda um pouco de matemática lógica. Sabe? Por que eu bato nessa tecla? Léo, você gosta de inflação? Não. Não gosto. Só que o problema é o seguinte, vocês têm que saber os termos científicos. Se vocês quiserem brincar de ciência. Saberem os termos, né, vocês podem tomar melhores decisões. Para o seu rico dinheirinho, Léo? Não. Para a sua vida. A decisão de quando você tiver 24, 25 anos, você casar e ter um filho. Porque se você é descendente de espanhóis, se você é descendente de português, se você é descendente de africanos que vieram para o Brasil escravizados, ou depois, que alguns vieram também depois, na época no meio do século XX, pensa o seguinte, os seus ancestrais ininterruptamente tiveram descendentes. Você vai deixar o sistema financeiro impedir que você também tenha. Ah, mas eu não quero. Beleza, mas é você não quer ou você se convenceu que você não quer? Se você não quer, bicho, o problema é seu. Não deixe essa ideia demoníaca do marxismo, do materialismo histórico dialético, de que quantidade domina. Meu amigo, você é dono de uma consciência, provavelmente imortal, certo? Você é dono de uma consciência. A forma se sobrepõe à matéria. Não importa que o SP500 deu juros negativo, que o CDI deu juros negativo. SP500 nem juros negativo pode dar, né? Ele pode dar rendimento negativo com um ganho de capital e o caramba, só que mesmo assim é muito difícil de afirmar isso aqui. Porque o fato que ele deu... Porque, veja, quando você fala o CDI deu rendimento negativo em 10 anos, beleza, pode acontecer. Tá? Beleza. Só que não dá... Por quê? Porque todo mundo que comprou qualquer instrumento que pague juros fixos, ou mesmo pós-fixado, depois de um determinado tempo, todo mundo pegou o mesmo índice. Então eles tiveram juros real negativo. Agora, no sistema financeiro, como é que você vai falar que você tem, no sistema de ações, mercado de capitais, como é que você vai falar que todo mundo se ferrou? Alguém teve ganho contábil. Alguém ficou milionário.
Então, mais uma vez, Léo, então se inflação não é aumento da base monetária no IPCA, como é que eu calculo? Pra que você quer saber? Pra quê? Você é a economia? Você não é a economia. Você tem que saber a sua inflação se você quiser reservar valor. Se você não quiser reservar valor, pra que você quer saber, bicho? Você é um trabalhador, ou você é filho de mamãe, filho de papai, criado pelos avós, ou você trabalha todo dia, ou você é embaixador, ou você é funcionário público, ou você é policial militar. O que você... Pra quê? Não, Léo, você quer que eu me aliene? Não, eu quero que você não se distraia com essa besteira. Não, Léo, mas o Bitcoin é a salvação. Tá, o Bitcoin é de fazer o quê? Não, porque veja, olha, Léo, muito bem, veja. Eu comprei o Bitcoin, né, na época que estava 1.000, né? Eu comprei na época 100 Bitcoins, né? Agora o Bitcoin está a 105 mil dólares, né? Então eu tenho coisa de... Eu comprei na época estava... Eu comprei na época 1.000 Bitcoins, né? Comprei 100, então eu tenho 105 mil, eu não sei fazer essa porcaria dessa conta. Léo, você não sabe fazer conta. Pior, que conta assim, eu não sei. Eu sei fazer aritmética, certo? Tá 105, né? Tá mais, né? Mas, ó, a porrada, hein? 10 milhões de dólares. 10 mil de dólar. Certo? Muito bem. Tá bom. O que você vai fazer com isso? Não, eu vou comprando aos pouquinhos porque eu vou me aposentar. Pra que você vai se aposentar? Você entesourou. Isso aqui, gente, é ganhar na loteria. Isso aqui é ganhar na loteria. E muita gente ganha na loteria. Né? No Brasil é coisa de... São 4 sorteios por semana. No Brasil é coisa de 48, 50, depende se acumulou ou não, mas é coisa de 48, 50 pessoas por ano. Olha, eu acredito que em 30, 40 anos de loteria no Brasil, você já teve mais gente do que gente que ficou milionária com o Bitcoin dessa forma. E no mundo, então? Você ganha na loteria, gente. Ah, mas vai continuar valorizando, vai continuar valorizando. Tá bom, vai continuar valorizando, pode valorizar. Você vai fazer o quê? Ficou milionário, parabéns. E como é que você mantém seu padrão de consumo depois? Se o juros real for negativo mesmo, como é que você investe isso? Você vai dar empréstimo em Bitcoin? Por quê? Porque você não acha que o dinheiro vai subir? Como é que você vai cobrar aquilo depois? Sabe? Pra quê? Pra que tudo isso? Pra que essa perca de tempo? É importante vocês saberem a economia para saberem onde vocês estão, eu concordo. E para vocês não entrarem nesse tipo de discussão. Ah, porque o juros real negativo. Léo, você começou, o seu canal ganhou muita relevância por culpa de um vídeo que você fala que o CDI foi negativo, né? O CB, sei lá que coisa que eu falei. Tá bom, mas eu estava falando o seguinte, de que juros não era bom nem para investidor, porque isso causa um problema. Sim, causa. E daí? Negativo frente ao dólar, né? Só para deixar claro aí, CVM não me enche o saco. Certo? Tá, e daí? O problema é o seguinte, vocês têm que saber os termos. Para saber onde vocês estão pisando. Outra coisa, não se acha as pessoas mais inteligentes do mundo. Vocês não são gênios. Eu não sou gênio. Tá? Eu garanto que as pessoas vivas hoje não são mais inteligentes do que 99,9999% da população que já viveu. Por quê? Porque para começar 100 anos atrás, as pessoas tinham muito mais habilidades práticas do que hoje. Nós somos muito robotizados. Não, porque o juros real negativo. Dane-se, bicho, dane-se. E daí que tem juros real negativo? Não, Léo, você nunca vai acumular. Não, o negócio é o seguinte, olha, veja muito bem. Primeiro, deixa eu contar uma coisa pra você. Para acumular significa que você tem que poupar. Para poupar, você tem que ter uma renda maior que o seu consumo. 90 e tantos por cento do brasileiro não tem isso. Tá? Só pra te falar. Tá? Então, o certo, né, é você aumentar a sua renda. E, Léo, mas eu quero ir pro mercado. Vai no mercado financeiro, compra o seu CDB, faz o que você quiser. Só que o problema é o seguinte, eu quero que você saiba que para tomar decisões, você tem que saber o que é um investimento e o que é uma reserva de valor. Beleza. E para quê? Para depois você não reclamar do seu assessor de investimento. Para você não reclamar da corretora ou banco que você utilizar. Porque você é adulto, você tem que saber o mínimo do que você está fazendo. Tá bom? Beleza. Agora, se você quer comprar Bitcoin, essas coisas, saiba o seguinte: você pode ter um grande ganho de capital? Pode, beleza, maravilha. Mas não fique com essa ideia marxista-leninista de luta de classes, essa besteira de raiva entre os adopters e não adopters, essa besteira de que o Bitcoin é o futuro, que é um presente dado pelo próprio Deus, certo? É a terceira aliança. Para com isso. E parabéns.
Você descobriu que existe, que num regime, que na realidade, né, as coisas paradas se deterioram. Parabéns, você descobriu um princípio metafísico, né, análogo à oxirredução. Parabéns, parabéns. Alquimistas do século XIV já sabiam disso aqui. Parabéns, parabéns por ter descoberto isso. Princípio análogo à oxirredução. As coisas deterioram. As coisas apodrecem quando paradas. Você tem que pôr em movimento. Os juros, quando você deixa o dinheiro a juros, é uma forma daquele entrar em movimento e você ganhar um pedaço daquilo. É o pagamento pelo tempo. Só isso. E às vezes ele não repõe o poder de compra. Você quer que ele reponha o poder de compra? Tenta investir. E também não é garantido. Por quê? Porque nessa vida não há garantias. Ninguém te garante nada, ninguém te deve nada. Certo? Léo, este vídeo, eu nem falei que esse vídeo é sobre ciências econômicas, porque esse vídeo, na verdade, não é uma bronca, mas é para vocês entenderem o seguinte. Vocês não, primeiro, a maioria das pessoas que estão nesse debate não entendem nada de economia. Nada, 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 nada. Não, Léo, nós lemos Hayek. Não leram. Vocês devem ter lido um ou outro artigo aí. Não leram. Não leram Hayek, não leram Mises, não leram Friedman. E criticam Keynes. Nunca leram nenhum livro-texto. Não estou falando nem do livro de economia política. Não leram nenhum manual de keynesianismo. Não devem ter lido nenhum manual mainstream de macroeconomia. Falam mal do Krugman. Nunca devem ter lido nenhum texto do Krugman. E ficam falando um monte de besteira. Ficam falando que inflação é isso, inflação é aquilo. Querem falar? Querem. Mas olha, por caridade. Se vocês querem tomar uma decisão tão séria, saibam do que vocês estão falando. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus.